E aí nós vamos ter as primeiras traduções das obras espíritas, ainda no ano de 1875. A Livraria Garnier publica o Livro dos Espíritos, que era uma tradução de uma pessoa chamada Fortúnio, que nós depois sabemos que é o pseudônimo de um médico português radicado no Brasil, o Dr. Joaquim Carlos Travasso. Essa tradução ela ajuda a responder um anseio dos brasileiros que, infelizmente, né, naquela época, se quisessem, só teriam acesso às obras de Kardec em francês, então permite a divulgação do espiritismo de uma maneira mais democrática para pessoas que não dominavam o francês. E depois, essa editora Garnier vai publicar outras obras de Allan Kardec. Eu já vou falar daqui a pouquinho. E o Travassos foi aquele que presenteou o deputado Adolfo Bezerra de Menezes com um exemplar do Livro dos Espíritos, e foi a leitura do Livro dos Espíritos, traduzido, né, pelo Joaquim Carlos Travasso, que permitiu ao Bezerra de Menezes abrir os olhos em relação ao espiritismo e depois se converter à doutrina espírita. Essa antiga editora Garnier, ela também traduziu, debaixo de muita crítica, né, o Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno, em 1875, juntamente com o Livro dos Espíritos, em 1876, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese em 1882, o que é o Espiritismo em 1884, e, finalmente, obras póstumas em 1892. Aí vamos falar de outra sociedade, que é a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, que o grupo Confúcio se extinguiu, e parte dos seus membros, em 1876, né, criaram a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, que depois se transformou em Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Ao que tudo parece, o motivo da dissensão do grupo Confúcio foi uma celeuma entre espíritas puros, aqueles que somente aceitavam de Kardec o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e os kardecistas, que além desses dois livros, defendiam também o estudo do Evangelho pelo lado, olhando, né, a obra de Kardec, pelo lado da moral cristã. Os espíritas puros, eles entendiam que o Evangelho segundo o Espiritismo e as demais obras que vieram depois era um entendimento próprio de Kardec a respeito da doutrina. Então, seria o entendimento de Kardec, mas não da doutrina espírita. Por isso que eles defendiam só o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E os chamados kardecistas achavam que tudo fazia parte da codificação, que é a corrente que acabou se estabelecendo aqui no Brasil como corrente majoritária. Mas, conforme eu disse, aqui a gente vai abordar de forma lateral essas pequenas dissidências, porque não é o nosso objetivo aqui falar dessas celeumas, mas falar a respeito da chegada do Espiritismo no Brasil. A Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade é fundada com interesse exclusivo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E um dos chefes era Bittencourt Sampaio, gravem bem esse nome, que ele vai aparecer depois, que presidiu os trabalhos, e o Bittencourt Sampaio, ele era médium intuitivo e receitava homeopatia. Em 1878, juntou-se a essa sociedade um advogado famoso, que é o Antônio Luiz Saião, né? Isso conforme o esboço histórico da FEB. E o nome do grupo teria escolhido, esse nome do grupo, né, teria sido escolhido pelo próprio Anjo Ismael, que a partir da criação dessa sociedade teria migrado para essa sociedade. Com o passar do tempo, esse grupo, né, a Sociedade Acadêmica, a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, começou a estudar as obras de Rustem, Jean-Baptiste Rustem, que eu sugiro vocês verem um vídeo nosso a respeito dos 4 evangelhos de Jean-Baptiste Rustem, toda a celeuma que ele causou tanto no movimento espírita francês quanto no movimento espírita brasileiro, e se tornou o foco principal do estudo dessa sociedade. E em 1876, ela já contava com a presença, né, ou seja, no próprio ano de criação, com mais de 800 membros. E em 1885, essa sociedade ela vai se fundir à Federação Espírita Brasileira. Agora vamos falar sobre outra sociedade carioca, que é a Sociedade Espírita Fraternidade. Em março de 1880, no Rio de Janeiro, foi fundada a Sociedade Espírita Fraternidade, que, por limitação estatutária, sempre que ela crescia bastante, ela tinha que se dividir. Então, dela saiu o Grupo Espírita Humildade e Fraternidade, que compartilhava vários dos membros com a Sociedade
espírita inicial, e depois, daí vai sair o grupo de estudos evangélicos Anjo Ismael, que foi fundado em 1885. Desta última agremiação é que vai ser conhecida posteriormente como Grupo dos Humildes, Grupo Ismael ou Grupo do Saião, né, por causa do seu presidente Luiz Antônio Saião. E ela vai ser a base da fundação da Federação Espírita Brasileira. A Sociedade Espírita Fraternidade foi uma dissidência da Sociedade de Deus, Cristo e Caridade, porque o que tudo indica, quando um italiano radicado no Brasil, chamado Afonso Angeli Torteroli, que era profundo crítico das obras de Rustem, ele foi para a Sociedade Espírita Deus, Cristo e Caridade, parte dessa sociedade se retirou e criou a Fraternidade, porque eles tinham a obra de Rustem em mesmo nível que as obras de Allan Kardec. Aí o fundador da Fraternidade, que era o João Gonçalves do Nascimento, ele era uma pessoa muito carismática, ele atraía grande público por causa dos seus dons mediúnicos, né? Além de sonâmbulo, ele era médium recetista, psicógrafo, vidente. Então, o fato dele ter criado a fraternidade já trouxe para esse centro um número muito grande de frequentadores. E o Grupo Ismael acabou sendo uma cisão depois da fraternidade e definiu-se como polo rustenguista no espiritismo aqui no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro. Além de Bittencourt Sampaio, Frederico Júnior e Antônio Luiz Saião, demandaram-se para o Grupo Ismael Pedro Richard, Zeferino Campos, Domingos Filgueira, Manuel Seve, José Ramos, Mato Cid, Tiago Bevilacqua, Albano Couto, mais tarde Bezerra de Menezes, todos eles vão se integrar ao Grupo Ismael, que depois vai ser um núcleo da Federação Espírita Brasileira, na segunda gestão de Bezerra de Menezes, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E em 6 de julho de 1881, é fundado o periódico A Cruz, o segundo do Brasil e o primeiro de Pernambuco. Saindo, já falamos da Bahia, estamos falando do Rio de Janeiro, e a gente abriu um parênteses a respeito de um outro periódico, agora no Nordeste, chamado A Cruz, um periódico espírita. Mas nem tudo são flores, e aí nós vamos ter a primeira perseguição e o primeiro congresso espírita no Brasil. Em 28 de agosto de 1881, a polícia proíbe a realização das sessões da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, sob o argumento dela não estar legalmente constituída. Na época, a Sociedade Acadêmica era o grupo espírita de maior prestígio no Brasil. Ela vai ser chamada de acadêmica, no começo era só Sociedade Espírita Deus, Cristo e Caridade, ela vai ser chamada de acadêmica na direção do Angeli Torteroli, exatamente para mudar, para marcar a mudança de gestão, que era o grupo chamado de místicos para o grupo agora chamado de científicos, né, para marcar o posicionamento em relação às obras do Rustem. Por isso que vem esse nome acadêmica. E por conta dessa perseguição policial, né, que diz que a sociedade não estava legalmente constituída, alguns destemidos espíritas fundam o grupo 28 de agosto como uma forma de resistência e como uma forma também de deixar marcada essa data nos anais da história do Espiritismo, 28 de agosto de 1881. 6 de setembro do mesmo ano, ou seja, 28 de agosto é fechada a Sociedade Acadêmica, em 28 de agosto, 6 de setembro, eles realizam o primeiro congresso espírita aqui no Brasil, e dali se deliberou a criação da União Espírita do Brasil, sob a direção do mesmo Angeli Torteroli, com a intenção de reunir as sociedades espíritas nacionais. Em 3 de outubro de 1871, foi fundado o Centro União Espírita do Brasil, com o objetivo de reunir e orientar as diversas sociedades espiritistas do Brasil. Também, em 6 de setembro de 1881, uma comissão de espíritas tem uma audiência com o imperador Dom Pedro II, denunciando a perseguição sofrida pelos espíritas da então capital federal. A entrevista é repetida dia 21 de setembro. Em ambos os encontros, o imperador se comprometeu pela liberdade de reunião dos espiritistas. Em 28 de agosto do ano seguinte, 1882, para marcar um ano, né, dessa data, houve a primeira exposição espírita do Brasil. E na mesma data é lançado o jornal O Renovador. Em 22 de outubro de 1871, começa a circular lá no Rio de Janeiro o jornal O Espiritismo, órgão dedicado à verdade. Agora, o que é interessante,
que esse jornal de 1881, ele, apesar do nome, né, O Espiritismo, ele é um jornal que se propunha a combater o Espiritismo. Vamos seguir então adiante. E aí nós temos a criação do famoso jornal O Reformador, que ainda hoje é publicado pela FEB. Em 21 de janeiro de 1883, o fotógrafo luso-brasileiro Augusto Elias da Silva publica a revista O Reformador, órgão evolucionista. E qual foi o motivo? Né? O Elias da Silva ele tinha apenas um ano de espiritismo e ele queria publicar uma réplica à pastoral do arcebispo do Rio de Janeiro, de 1882, que dizia o seguinte, que era preciso odiar o espiritismo por dever de consciência. Ele fica indignado, ele quer publicar uma réplica, mas os jornais da capital se negam a publicar sua réplica. Então ele vai alimentando o desejo dele ter um veículo espírita para poder colocar as ideias espíritas. Ou seja, um próprio jornal a serviço do espiritismo que não dependesse da boa vontade dos editores que não eram espíritas, né? E as oficinas dessa pequena redação foram instaladas no seu ateliê fotográfico, lembrando que a fotografia era algo ainda muito novo para todo mundo, né? Era algo de ponta, tecnologia de ponta no final do século XIX. Ele tinha um ateliê fotográfico, com muita dificuldade, ele põe uma oficina ali e começa, a partir dessa oficina, a publicar do próprio bolso o jornal O Reformador, a revista O Reformador. A tiragem era pequena, 300 a 400 exemplares. Eles conseguiam, no máximo, 200 assinaturas nesse começo, e o resto ele bancava do próprio bolso. Sendo que 100 exemplares ele remetia para Lisboa, para que as pessoas da Europa tivessem conhecimento do que estava acontecendo no espiritismo no Brasil. Grande pioneiro também aqui nós espíritas devemos muito. E aí vamos falar sobre a criação da Federação Espírita Brasileira, que ainda vai ter muito a ver com Augusto Elias da Silva. Né? O Augusto Elias da Silva ele não queria ligar o reformador a nenhuma sociedade ou grupo espírita que já existisse. Né? E com seu amigo Major Everton Quadros, que vocês também vão ouvir como Marechal Everton Quadros, porque na época que ele se alia ao Elias da Silva, ele era major. Mas, posteriormente, né, os anos se passam, quando ele vai para a reserva, ele vai como Marechal. Então, tanto faz você falar Major Everton Quadros ou Marechal Everton Quadros, que vai estar correto. E ele, juntamente, né, o Elias da Silva, Major Everton Quadros, Francisco Antônio Xavier Pinheiro, Manuel Fernandes Figueira, João Francisco da Silveira Pinto, Romualdo Nunes Vitório, Pedro Nóbrega, deliberaram no Natal de 1883, fundaram uma sociedade para o estudo científico do Espiritismo. E acerca do programa da sociedade, ficou deliberado que o estudo seria começo feito mediante análise de fatos espíritas ocorridos no país e no estrangeiro, a discussão de pontos importantes da ciência espírita, quer considerada como ciência experimental de observação, quer como filosofia moral e religiosa. Quer dizer, bem dentro da linha editorial, a gente percebe aqui, da proposta da Revista Espírita de Allan Kardec. E, segundo informado no esboço histórico da FEB, o programa inicial da sociedade foi mantido somente durante os 6 primeiros anos. Porque depois a FEB vai se aproximando dos místicos, né? Ou melhor dizendo, os místicos vão tomando a FEB, e aí esse viés de filosofia, ciência, discussão, essa dialética de ensino, ela vai se perdendo para o lado predominantemente religioso. E na reunião de 1º de janeiro de 1884, eles aprovam o plano da fundação de uma federação espírita. Em 2 de janeiro, ou seja, no dia seguinte, é fundada no Rio de Janeiro a Federação Espírita Brasileira, que é muito interessante porque é uma federação espírita que não tinha ninguém associado, ou seja, ela não federava nada nesse começo, né? Mas era o intuito desses pioneiros de agregarem o movimento espírita para acabarem com essa celeuma entre os espíritas, entre místicos, científicos, espíritos puros, kardecistas, etc. À testa dessa empreitada estava Augusto Elias da Silva, cuja residência era a sede de reunião da FEB. A revista Reformador passou a ser o seu órgão oficial, desde a instituição, né?
E a FEB passou por diversos, junto com o reformador, diversos prédios alugados, até que em 1911 ela teve a sede própria, né? E em 1967 ela acabou se mudando para a capital federal, em Brasília. E 9 de janeiro houve a primeira sessão, e aí a gente está falando, né, de 1884. Nessa foi tomada a resolução de estar fadado, que foi uma resolução muito importante, que é comunicar às associações espíritas estrangeiras a fundação da FEB. Então, a FEB, ela, no estrangeiro, começou a ser a cara do movimento espírita brasileiro. E isso foi muito importante para que ela se consolidasse como liderança espírita, não só no Brasil, como fora. Lembrando que foi um ato de pioneirismo, porque quando eles criaram a FEB, eles não tinham uma entidade associada, mas eles já representavam o espiritismo como federação espírita a partir do momento que eles comunicaram às outras entidades do exterior. Em 23 de maio de 1889, a FEB iniciou reuniões públicas de estudo do Livro dos Espíritos. Em 20 de abril de 1890, por iniciativa de Polidoro Olavo de Santiago, foi criado na FEB o trabalho de assistência aos necessitados, que foi muito importante também para a consolidação da FEB, não só no movimento espírita, mas na sociedade carioca de uma maneira geral. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. E a FEB foi considerada pelo presidente Juscelino Kubitschek, né, anos mais tarde, lá na década de 60 do século XX, como uma instituição de utilidade pública, e por isso ela recebeu um terreno, né, de um bom tamanho, 22 mil metros quadrados, aqui em Brasília. Eu falo de Brasília, conheço a sede da FEB aqui, realmente um terreno muito bonito, prédios muito bonitos, né, que são muito práticos, eu não vejo nenhuma ostentação, mas que trazem, né, até a gente lembra um pouco na sua linha arquitetônica, né, de paisagismo, lembra um pouco uma certa réplica daquilo que a gente enxerga no livro Nosso Lar, né, uma tentativa de réplica do Nosso Lar aqui no Cerrado Brasileiro. Eu acho até que eles foram bem felizes nessa réplica. Em 23 de janeiro de 1885, ou seja, um pouco mais de um ano da criação da FEB, recebeu a primeira adesão, veja, só um ano depois, um pouco mais de um ano depois da criação da FEB, é que eles recebem a adesão do primeiro grupo espírita, que é o Grupo Espírita Menezes. E vocês vão reparar que tem muito Menezes nessa história, né? Mas não é nenhum dos Menezes que eu falei até agora. É o senhor Antônio Carlos de Mendonça Furtado Menezes, tinha sido um dos pioneiros do espiritismo no Brasil, e após o seu desencarne, ele passou a orientar os trabalhos do grupo que ele dirigia enquanto encarnado. Então ficou conhecido como Grupo Espírita Menezes, né? Foi a primeira entidade a se associar à FEB. Aí nós temos uma foto da sede da FEB na Avenida Passos, lá no Rio de Janeiro. Então, nós temos aí que o número de sociedades federadas em 1915, né, já vai para 23, que ainda é pouco. 1924, 47, 1925, né, seguindo o regulamento de adesão do Guilhom Ribeiro, de 1921, o número já passa para 72. De 1928 a 1934, a gente vai ver um crescimento. Em 1941, já são 162 sociedades diretamente filiadas e outras 168 que estavam ligadas através das federações estaduais, né? Então, a gente vai vendo um crescente. Isso vai ter uma ligação muito direta com a perseguição sofrida pelos espíritas no Brasil, que a FEB vai dar assistência jurídica para os centros, e com isso os centros se filiam à FEB para ter essa proteção legal. Mas isso é conversa para um outro vídeo específico sobre as perseguições, né? Com o novo mecanismo de coligação, regulamento de adesão, a dimensão doutrinária chegaria aos centros através de envio de jornais, livros e impressos que conduziriam à aceitação do espiritismo defendido e praticado pela FEB. A FEB também atraiu para os seus quadros pessoas de autoestima social, como o Dr. Dias da Cruz, médico homeopata, Dr. Castro Lopes, filólogo e homeopata, e o deputado e médico Adolfo Bezerra de Menezes. Em 31 de março de 1866, em reunião que homenageava o 17º ano do desencarne de Allan Kardec, a FEB promoveu uma sessão magna que ela alforriou uma escrava, concedendo-lhe carta de liberdade. Não quer dizer que ela fosse escrava da FEB,
a FEB aproveitou para dar a carta de alforria em homenagem à data 31 de março de 1866, né, o 17º ano de desencarne de Allan Kardec. Ela promove, então, nas suas instalações, a alforria de uma escrava. Vamos falar um pouco sobre assistência aos necessitados. Por sugestão do Dr. Polidoro Olavo de São Tiago, em janeiro de 1890, foi instituída na FEB a assistência aos necessitados nos moldes das conferências vicentinas. Inclusive, também, o lema, né, adotado, que a gente vai encontrar lá, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, o lema adotado pelo movimento espírita nacional, na espiritualidade, Deus, Cristo e Caridade, na verdade, esse lema era também de um grupo vicentino que foi fundado por um médico homeopata português aqui no Brasil, cujo lema era Deus, Cristo e Caridade. Mas o doutor Polidoro, então, ele vai criar na FEB uma assistência aos necessitados, e isso acabou levando a um sucesso muito grande da FEB pelo afluxo de pessoas exatamente necessitadas. Então, a FEB atendia centenas e centenas de famílias. Essa assistência acabou sendo o carro-chefe da FEB, e não é só assistência material, assistência também espiritual, com o trabalho de obsessão, com a receita homeopática, né? Isso foi primordial para o sucesso da FEB, dando-lhe enorme prestígio moral e ajudando a que ela tivesse mais representatividade na sociedade. E em 1895, na gestão de Júlio Leal, a assistência foi incorporada à diretoria da FEB, como diretoria de assistência aos necessitados, representada, então, na época, por Antônio Alves da Fonseca. Hoje, a chamada assistência aos necessitados mudou de nome e se chama Departamento de Assistência Social da FEB, né? E ainda, né, no início do século XX, a FEB promoveu escola de instrução secundária, ela tinha gabinete dentário para as famílias carentes, doava valores, doava gêneros, dava assistência jurídica para as suas entidades associadas, tinha uma caixa beneficente para os seus associados, para socorrer a família daqueles sócios quando desencarnavam. Então, o trabalho dela realmente foi muito bonito. As pessoas têm muita crítica em relação à FEB, algumas críticas justas, mas também a gente tem que lembrar das coisas boas que a FEB fez e faz em relação ao movimento espírita nacional. E vamos falar, então, do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Em 1866, Adolfo Bezerra de Menezes, com um auditório com mais ou menos 2.000 pessoas reunidas, que era o Salão de Honra da Guarda Velha do Rio de Janeiro, o deputado e médico Adolfo Bezerra de Menezes, que era uma figura pública proeminente no Rio de Janeiro imperial, ele vai fazer a sua profissão de fé ao espiritismo de forma pública. Adolfo Bezerra de Menezes, ele foi um médico político republicano, abolicionista. Ele nasceu no Ceará, na cidade de Riacho do Sangue, mas morou boa parte da sua vida no Rio de Janeiro, então a capital do Império e depois da República. Foi por 2 vezes presidente da Federação Espírita Brasileira, tendo exercido seu segundo mandato com plenos poderes de 1895 a 1900, conhecido como o apóstolo do Espiritismo, Kardec brasileiro e o médico dos pobres. Foi sob a sua direção e seus intensos trabalhos assistencial e intelectual que desenvolveu em prol da doutrina, o Espiritismo começou a ter fôlego para vicejar em solo brasileiro e se manteve, sobretudo, carregando as tintas o seu caráter de uma doutrina assumidamente religiosa. A pedido da Comissão de Propaganda da União Espírita do Brasil, assim que ele se converte ao Espiritismo, né, os representantes dessa comissão, que é o senhor Carlos Cine e o F. Pacheco, Bezerra de Menezes, ele começa a escrever uma coluna de estudos filosóficos no jornal O País, sob o título de Espiritismo. O jornal O País era um dos principais veículos nacionais de comunicação na época e era dirigido pelo famoso Quintino Bocaiúva, que era um grande defensor do regime republicano. Bezerra de Menezes, ele escrevia sob o pseudônimo de Max, publicando seus artigos de novembro de 1886 a 1893. Em 1889, Bezerra de Menezes assumiu a presidência da FEB pela primeira vez. Em 1888, a convite da FEB, visitou a capital carioca o famoso médium americano Henry Slade, que era famoso por provocar efeitos físicos. As suas apresentações geraram calorosas
discussões, controvérsias, e que acabou por resultar, infelizmente, no pedido de afastamento do Elias da Silva do cargo de tesoureiro da FEB. Depois a gente volta ao Bezerra de Menezes, vamos falar sobre o Centro Espírita do Brasil. Em 1889, havia 35 grupos atuantes, apenas 35 grupos espíritas atuantes no Rio de Janeiro, apenas no Rio de Janeiro. Em meados de fevereiro de 1889, o médico Frederico Pereira da Silva Júnior recebeu uma suposta psicografia de Allan Kardec, espírito, no grupo Fraternidade sobre o Movimento Espírita do Rio de Janeiro, texto pelo qual ele criticava a divisão entre espíritas e clamava para que cessassem as dissensões e que se abrigassem todos sob a tenda de Ismael. Né? E é uma suposta psicografia, porque a gente lendo a psicografia, inclusive no próprio no esboço histórico da FEB, na nota de rodapé, né, os próprios autores daquele esboço reconhecem que não é bem o estilo de Allan Kardec encarnado, né, atribuindo a diferença de estilo ao médium, no caso, o Frederico Júnior. Mas, de toda forma, sensibilizado pela mensagem, Bezerra de Menezes convoca um congresso espírita, que é realizado dia 31 de março, em 1889, ano que ele era presidente da FEB, né, na sua primeira gestão, e ali participam 24 grupos. Foi acatada a ideia de se formar naquele mesmo ano o Centro Espírita do Brasil, com a participação de representantes de cada grupo espírita naquele congresso. Entre outros membros, o centro contava com a presença de Bezerra de Menezes, Dias da Cruz, representante da Federação, Limicino, da União, João Cal, da Fraternidade, Siqueira Dias, da Academia, Antônio Saião, do Grupo Ismael, Maia Lacerda, Xavier Pinheiro, Romualdo Nunes, Elias da Silva, como representantes de outros grupos. E aí vem uma bomba, que a gente vai falar en passant, que foi, com o advento da República, a criminalização do espiritismo. Pois bem, com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, as atividades espíritas do Rio de Janeiro ficaram suspensas, pois havia o uso da arbitrariedade policial sob uma situação de estado de sítio, com a invasão de reuniões que pudessem apresentar algum tipo de conspiração, mesmo em casas de família. Dom Doro da Fonseca, em 3 de novembro de 1891, decretou a dissolução do Congresso, mandou prender os líderes oposicionistas e a imprensa do Distrito Federal foi posta sob censura total, decretando assim um estado de sítio no país. O reformador aparecia com atraso e teve que interromper pela primeira vez a publicação em fins de 1891. Em abril de 1892, houve a decretação do estado de sítio após manifestação de opositores, com a divulgação de manifestos na capital federal. Esses manifestantes foram presos, né, e alguns foram desterrados para a Amazônia. Com a promulgação do Código Penal de 1890, a prática do espiritismo passou a ser criminalizada, podendo o adepto ser punido com prisão celular de 6 meses e multa de R$ 1.000 a R$ 500.000, o que acabou por resultar numa união forçada de todos os espíritas brasileiros. E aí coube à Federação Espírita Brasileira a missão de defender os espíritas dessa perseguição estatal. Em 1º de novembro de 1890, a revista Reformador publica uma longa defesa dirigida ao ministro da Justiça contra os artigos 157 e 158 do Código Penal. O 158 vai falar sobre as práticas de cura, né, chamado curandeirismo. 22 de dezembro de 1890, o Centro Espírita do Brasil dirigiu ao Marechal Deodoro da Fonseca, presidente da República, uma representação que pedia a revogação dos artigos 157 e 158. 4 de agosto de 1891, constituiu-se uma comissão permanente que defendia os espíritas que fossem perseguidos por causa das suas convicções religiosas. Participavam dessa comissão o Dr. Ramos Nogueira, senador Antônio Pinheiro Guedes, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o deputado Aristides Espíndola Zama, Dr. João Carlos de Oliva Maia, Dr. Francisco de Menezes Dias da Cruz, deputado J.C. Almeida Nogueira, deputado Alcino Guanabara, professor Angelito Alperoli e Dr. Valentim Magalhães. Então a gente vê que o espiritismo estava, do ponto de vista da nata social, estava muito bem representado. E isso também vai definir por que muitos centros de religiões mediúnicas, como a Umbanda, Candomblé e outras práticas ligadas principalmente às práticas africanas, vão se chamar espíritas no Brasil. Porque o espiritismo tinha, né, na sua defesa, essas pessoas que eram socialmente muito bem cotejadas no meio público, na sociedade.
E, infelizmente, as pessoas de camada social mais pobre estavam completamente vulneráveis. Então, a forma de não serem perseguidas, criminalizadas, era, em vez de se chamar, né, tenda de Oxalá, eu preferia chamar tenda espírita de Oxalá, para evitar perseguição. Mas, como eu disse, isso aqui a gente vai abordar só de uma forma lateral, né, marginal, a gente não vai abordar como o escopo da nossa discussão, porque não é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é falar sobre o espiritismo no Brasil e como ele foi crescendo até chegar ao que ele é hoje. Em 10 de agosto de 1893, foi lida no Congresso Nacional uma representação assinada por alguns espíritas ilustres da época, como o Dr. Bezerra de Menezes e o Dr. Dias da Cruz, e o senador Pinheiro Guedes, com a intenção do reconhecimento da inconstitucionalidade do Código Penal na parte afeta ao espiritismo. O presidente do Congresso remeteu o documento à Comissão Revisora do Código Penal para o devido tratamento. Em setembro de 1893, o reformador parou de circular e as casas espíritas fecharam as suas portas. Em face dos constantes protestos de ilustres espíritas, tanto na imprensa quanto diante das autoridades públicas, o criminalista Dr. Antônio Batista Pereira, autor do projeto do então novo Código Penal, teve que vir em folhetim do Jornal de Comércio, em janeiro de 1891, defender o seu compêndio legal, ou seja, defender o seu Código Penal, dizendo que a criminalização não era do espiritismo filosófico, religioso, moral, educativo, mas sim do chamado baixo espiritismo, ou seja, as chamadas práticas mediúnicas de origem africana. E aí, quer dizer, olha a confusão, né? Aí começa uma divisão entre alto espiritismo, baixo espiritismo, espiritismo de mesa, espiritismo de terreiro, e que para muita gente continua até hoje, né? O que a gente ouve, por exemplo, as pessoas chamando de kardecista, a origem desse termo está nessa época, na tentativa de vencilhar as perseguições que vinham sendo vítimas, formalmente desde a instituição do Código Penal de 1890, os adeptos do espiritismo, a partir de 1920 principalmente, passaram a operar com a distinção entre falsos e verdadeiros espíritas, ou como se popularizou na época, baixo e alto espiritismo. Em junho de 1904, a primeira vez era a federação intimada a comparecer ao juízo dos feitos da saúde pública para se ver processar diante de um auto de infração por ter os seus cuidados da homeopatia, espiritismo, uma doente. Né? E aí a FEB teve que se defender na justiça em relação a essa acusação. Além desse processo, seguiram-se outros, né? Ora contra a FEB, ora contra os médiuns que atuavam, né, como médiuns recentistas na FEB, e aí se destacou o nome do Dr. Aristides Espínola, então vice-presidente da FEB, que foi mais tarde presidente daquela instituição, como defensor dos acusados, conseguindo invariavelmente absolver os médios da instituição diante dos tribunais. Né? E ele acabou até escrevendo um livreto em 1900, falando a respeito do exercício da mediunidade. Em conclusão desses casos, né, da absolvição dos réus, a FEB também acabou se destacando no movimento espírita nacional como uma grande barreira de proteção às práticas espíritas. Né? Afinal de contas, ela estava tendo sucesso, é natural que as pessoas a procurassem também para tentar se consolar, tentar se proteger. Outras consequências foi o esforço de assistência ao necessitado, sendo a FEB reconhecida pelo Estado, no caso o prefeito Pedro Ernesto do Rio de Janeiro, como uma instituição de utilidade pública, de modo que entre as décadas de 1930 e 1940, que ainda havia perseguição, né, o fato dela ser uma entidade filantrópica serviu como escudo da federação em relação a essas perseguições do Estado. Durante a presidência de Arthur Bernardes, estava sendo promovida uma reforma constitucional de grande importância política. Plínio Marques, deputado católico do Paraná, pretendia introduzir nessa reforma emendas de cunho religioso, oficializando o estudo do catolicismo nas escolas do país. No entanto, a reação foi imediata de parte dos defensores de uma república laica, sobretudo dos defensores não católicos, os evangélicos, os espíritas, os maçons, entre outros, que acabaram se coligando para derrubar essas emendas na Câmara Federal e acabaram tendo sucesso. O espiritismo continuou a ser visto como crime até a reformulação do Código Penal de 1940. E aí a gente vai falar também, né, ainda um pouquinho,
sobre essa perseguição na questão do Estado Novo. Em 1941, juntamente com as casas de religiões de matriz africana, como eu já havia citado, todos os centros espíritas da capital foram fechados por ordem do governador do estado de Novo Vista, de Getúlio Vargas. De 1930 a 1945, viveríamos o que convencional chamar a Era de Vargas, período no qual, entre outras características, houve uma reaproximação entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro, tema bastante estudado, aliás, um movimento que provocou fortes ecos no campo religioso brasileiro, fazendo estremecer seus ânimos. Em maio de 1941, existindo uma lei que passaria a vigorar em 1942, o Código Penal, para coroar uma história de uma década de ação repressiva, a chefiatura de polícia do Distrito Federal baixou uma portaria que suspendia o funcionamento de todos os centros espíritas da capital, lá no Rio de Janeiro, e condicionando a sua reabertura à aprovação de uma solicitação no registro da primeira delegacia auxiliar, que levaria em conta as finalidades da instituição, os antecedentes políticos sociais dos seus diretores, os antecedentes criminais dos mesmos. A FEB ficou novamente fechada, dessa vez por uma semana, durante o qual foi providenciados os documentos necessários para o registro. O furor legislativo da polícia, entretanto, não cessaria. Aí, mais uma nova portaria foi apresentada em 1942 e ratificada por outra em 1943. A própria FEB se viu constrangida a fazer fichamentos policiais, ou seja, os diretores da FEB tiveram que ir à delegacia, tirar as suas digitais como se fossem criminosos, para que a FEB pudesse ser reaberta. Houve um fichamento dos diretores, não só da FEB, como dos demais centros espíritas. E aí a solução foi montar, em 1945, uma comissão para dialogar com o chefe da polícia, o ministro João Alberto. Então, o presidente da FEB, Fantuil de Freitas, foi o porta-voz da comissão, que trazia debaixo do braço o argumento de que as instituições espíritas, como qualquer instituições religiosas, teriam todo o direito de exercer sua atividade, tal como previa a Constituição. Eu não vou aqui entrar mais no mérito, porque, como eu disse, a gente vai ter tudo isso muito bem destacado quando a gente falar das perseguições do movimento espírita aqui no Brasil, mas é porque a gente entenda que o espiritismo aqui não foi recebido de braços abertos, como muitas pessoas imaginam. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, todo mundo se ama, todo mundo achou o espiritismo bonitinho. Não, houve muito problema de dissidência interna, houve muita perseguição externa, e teve o suor e lágrimas de muitos espíritas de valor para que hoje nós pudéssemos ter um movimento espírita tão sólido no nosso país. E, como se não bastasse, ainda houve o ataque dos médicos. Então, eles estavam, os médicos, a sociedade médica estava se estabelecendo no nosso país e eles começaram a tentar criminalizar, criticar, atacar qualquer prática popular de medicina, de tratamento. E o espiritismo e a homeopatia acabaram caindo como alvo dessa perseguição por conta dos médicos. Então, João Coelho Marques, por exemplo, apresentou uma tese na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, cujo título era O Espiritismo e as Ideias Delirantes. E aí ele defendia o seguinte: o combate ao espiritismo deve ser igualado ao que se faz à sífilis, ao alcoolismo e aos entorpecentes, ópio, cocaína, etc., a tuberculose, a lepra, as verminoses, enfim, a todos os males que contribuem para o aniquilamento das energias vitais, físicas e psíquicas do nosso povo, da nossa raça em formação. E esse mesmo médico apelava à Liga Brasileira de Higiene Mental e à Igreja Católica para sensibilizarem a opinião pública e os poderes constituídos, chegando a propor uma semana anti-espírita, à semelhança da então existente Semana Anti-Alcoólica, para mobilizar a sociedade contra a prática espírita. Em 1931, são publicados os livros Espiritismo e Loucura, de Antônio Xavier de Oliveira, e O Espiritismo no Brasil, da dupla de psiquiatras Murilo de Campos e Leonildo Ribeiro, ambas editadas no Rio de Janeiro. Elas traduzem o esforço dos psiquiatras para combater o espiritismo, prescrevendo o fechamento dos centros, a destruição das publicações espíritas, que promover também campanhas de esclarecimento sobre o perigo do espiritismo, cuja prática reiterável era inclusive condenada pelo Código Penal. Para Antônio Xavier de Oliveira, por exemplo, o Livro dos Médiuns seria, aspas, cocaína dos debilitados nervosos que se dão à prática do espiritismo, fecha aspas. Isso no seu livro de 1931.
Os psiquiatras atacavam usando basicamente 4 argumentos. Um, que os fenômenos mediúnicos de comunicação com os espíritos não passavam de mera fraude, ou no máximo de manifestações do subconsciente. Segundo ponto, as atividades mediúnicas e a frequência dos centros eram, na verdade, segundo esses psiquiatras, importante fator de risco para o desencadeamento de transtornos mentais. O terceiro ponto é que o espiritismo não passava de uma religião e, por isso mesmo, não poderia ter pretensões científicas, sendo, portanto, suas atividades de cura puro ato ilegal do exercício da medicina. E o quarto ponto e o último, o espiritismo não era apenas uma religião, era uma religião primitiva e mística, extremamente próximo ao que há de pior na sociedade. O que eles consideravam de pior na sociedade? Tudo que pudesse trazer a cultura negra. Então, eles não diferenciavam, e de forma proposital, né, qualquer tipo de mediunidade acabava caindo na mesma categoria chamada espiritismo. E, como eu disse, isso aí são fatores que a gente está trazendo de forma subsidiária, não é o foco da nossa questão, mas é importante a gente entender para que a gente possa absorver como o espiritismo ele é consolidado no nosso país.